Beleza, minha gente? Vamos lá para a correção de mais uma questãozinha do VEST UERJ 2020, prova discursiva de física, pessoal, segunda questão. Olha só o que ele mandou para a gente nesse enunciado, hein? A Polícia Rodoviária Federal revelou que os radares da Ponte Rio-Niterói são do tipo inteligentes, ou seja, calculam a velocidade média do condutor na via. Então, os radares calculam a velocidade média do condutor na via. Dessa forma, o motorista que passar pelo primeiro aparelho terá o horário e a velocidade registrados pelo equipamento. Se ele alcançar o segundo radar antes do tempo necessário para percorrer o trecho, será multado. Então, olha só que interessante. Então, você tem um radar num ponto e um radar no outro ponto. Os radares vão medir a velocidade média para você atravessar aquilo ali. Se você for rápido demais, o tempo vai ser pequeno e ele vai saber que você ultrapassou a velocidade máxima na pista. Essa é a ideia da questão, tá bom? Aí ele fala assim: admita que a distância entre dois radares sucessivos na ponte Rio-Niterói corresponde a um trecho de 1 km. Um motorista percorreu 0,81 km desse trecho com a velocidade de 90. Então, repara, pessoal, repara que 0,81 km desse trecho com a velocidade de 90, tá? E que o trecho tem 1 km, tá? Então, repara, ó, ele deu que a distância entre os dois é 1 km, entre os dois radares é 1 km, e que o motorista percorreu 0,81 km desse trecho com uma velocidade de 90. Então, uma distância 1 de 0,81 com uma velocidade V1 de 90. Beleza. A pergunta dele é a seguinte: sabendo que a velocidade máxima permitida na ponte Rio-Niterói é de 80 km por hora, estime a velocidade média máxima em quilômetro por hora que o motorista deverá manter no restante do trecho para não ser multado. Então, olha só, a pergunta é assim: ele andou um pedaço a 90, então ele passou da velocidade máxima, que a velocidade máxima era 80. Então, se um pedaço ele andou a 90, qual é a velocidade que ele vai ter no outro pedaço em quilômetro por hora para que ele, na velocidade média, continue dando 80 km por hora. Então, observa, como é que eu vou fazer isso? Tem várias formas de fazer, você pode fazer matematicamente, mas a gente aqui está para fazer pelas leis da física. Então, ele me disse que a velocidade máxima no trecho é 80 e que o tamanho do trecho é 1 km, tá? E ele perguntou o seguinte: a distância 2 é a distância que falta para chegar em 1 km. Repara que ele já tinha andado 0,81. Então, quanto é que falta para chegar em 1 km? 1 menos 0,81, 0,19 km. Então, 0,19 km, 0,19 km é a distância 2. E qual vai ser a velocidade nesse trecho para que na velocidade média ele não ultrapasse 80 km por hora, tá? Bom, como é que eu vou fazer isso? A primeira coisa, pessoal, é fazer o seguinte. A primeira coisa seria, olha, velocidade no trecho 2 seria a distância 2 sobre o tempo 2. Beleza? Aí você fala assim: V2 é o que eu quero. Distância 2 eu tenho. A distância no trecho 2 é 0,19. Tempo 2, olha só. O que acontece? O tempo 2 mais o tempo 1 tem que ser igual a um tempo mínimo para atravessar a ponte. E qual seria o tempo menor possível? Se eu tivesse feito toda a ponte, todo o intervalo de 1 km a 80 km por hora. Então eu peguei, ó, velocidade máxima, distância de 1 km e calculei qual é o menor tempo possível sem ultrapassar a velocidade máxima. Então eu jogo velocidade máxima e a distância de 1 km. Quando eu faço isso,
eu descubro um tempo mínimo de 1 sobre 80 hora. Não preciso dividir, deixa isso quieto. 1 sobre 80 horas. Esse é o tempo que eu tenho que gastar para passar de um radar para o outro. Se eu passar com um tempo menor, a minha velocidade vai ficar maior que 80 e eu vou ser multado, tá? Então, vamos lá. Como é que a coisa funciona? Eu já tenho o tempo 1. Olha, na verdade, eu não tenho tempo 1, não. Mas eu consigo achar o tempo da primeira parte. Como, professor? Velocidade é a distância dividido pelo tempo. O tempo é a distância dividido pela velocidade. Então, o tempo 1 seria a distância 1 dividido pela velocidade 1. E o tempo mínimo é 1 sobre 80. Aí eu começo a ver a luz no fim do túnel, tá? Porque o tempo mínimo é 1 sobre 80 e D1 e V1 eu tenho. D1 é 0,81 sobre 90. Repara, pessoal, que ele botou para botar tudo em quilômetro por hora e hora. Se eu ficasse passando para metro por segundo, isso ia ficar pior para mim, tá? Melhor deixar do jeito que tá? Isso aqui, o que acontece? Eu consigo fazer essa conta, tá? E achar um tempo 2 de 0,0035 hora, tá? Então, um tempo 2 de 0,0035 hora. Esse é o tempo 2. Então, repara, quem vai ser a velocidade 2? Vai ser a distância 2 dividido pelo tempo 2. Distância 2 é 0,19 dividido pelo tempo 2, 0,0035, que é o tempo 2. Feita essa conta, pessoal, vai dar aproximadamente 54,3 km por hora. Valeu, galera! Até a próxima!